Está em tudo lá. Atos 20. A partir do verso 17. É isso mesmo. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto aos judeus como a gregos, e eles precisavam converter-se a Deus, com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Verso 32. Verso 32 a 38. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-la e dar-lhe herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou, pois todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém. Vou pedir aos pais dessas crianças para deixá-las no cantinho aí, ou mais atrás ali, por favor, para não tirar a minha atenção e o foco, porque esta é uma palavra de difícil aplicação. Só para me ajudar na minha concentração aqui e no meu TDA. Tudo que você fizer de errado, você fala que você tem TDA, tá tudo certo. Ah, eu tenho TDA. Ah, eu tenho autismo leve 1, não sei o que e tal. Eu fico pensando na mãe que tem um autista de verdade mesmo, pensando, querido, se você soubesse o que é um autismo, é desafiador. Você sabia que a gente tem aqui na igreja uma sala sensorial? Sabia? Nós temos aqui uma sala sensorial com todos os brinquedos, todo equipamento preparado e com pessoas preparadas para receber nossos filhos autistas. Então, quando a criança tem uma crise, a gente leva ela para lá. E aí tem toda uma... Esses dias uma mãe veio chorando e disse: meu filho parece que tem 9 ou 10 anos, a primeira vez que ela assistiu um culto. Agora você pensa? Isso é maravilhoso. Ela disse que nunca tinha conseguido assistir um culto. Foi o primeiro culto que ela assistiu do início ao fim. Isso merece uma salva de palmas. Isso é igreja. Isso é igreja. Domingo passado, nós estávamos na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias e mais uma última viagem a caminho de Roma, onde ele foi decapitado. Mas na segunda viagem de Paulo, nós aprendemos que ele e Barnabé estavam na cidade de Jerusalém, onde houve o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião de toda a igreja, dos presbíteros da igreja, para que pudessem tomar decisões a respeito da pregação aos não-judeus, aos gentios. E as viagens de Paulo foram discutidas nesse concílio. A igreja reuniu para conversar a respeito do futuro, a respeito de como a igreja avançaria e cresceria. Então, Paulo e Barnabé prestam contas da primeira viagem e aí decidem então realizar a segunda viagem. Vocês se lembram que Barnabé e Paulo se desentenderam por causa do sobrinho de Barnabé chamado João Marcos. Esse João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. João Marcos, ele era muito novo.
E na primeira viagem ele abandonou o projeto, ele ficou preocupado, talvez com medo, né, das perseguições dos judeus, e abandonou a primeira viagem. Na segunda, Barnabé quis levá-lo. Você se lembra que o apóstolo Paulo não quis de jeito nenhum. E a Bíblia diz que houve uma discussão intensa e acalorada entre Paulo e Barnabé. Para vocês terem uma ideia, se não fosse Barnabé, Paulo não estaria inserido na igreja. Se não fosse Barnabé, ele não teria saído de Tarso e vindo até Antioquia da Síria. Se não fosse Barnabé, não teria tido a primeira viagem missionária. Se não fosse Barnabé, Paulo não teria moral e nem crédito para entrar na igreja, porque está na Bíblia. Quem defendeu Paulo e pôs ele dentro da igreja, falou, o cara é crente mesmo, converteu, foi Barnabé. E esse Paulo olhou para Barnabé e disse, não estou nem para o que você fez, não quero você comigo. Esse Paulo é intenso, ele é nervoso. Ele não é normal. Ele não tem espírito nenhum, nenhum senso de... Não, eu vou fazer politicamente correto. Não, não vou com você, você não vai comigo, esse menino não vai também, e está tudo certo. A partir daí, ao invés de haver uma divisão, há uma multiplicação. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo agora tem que ir para uma outra região, que é onde ele queria ir, e Barnabé vai para um outro lugar. Então, 2 viagens aconteceram saindo ali de Jerusalém. Nesta viagem que Paulo sai, ele passa em Listra. E lá na casa de Eunice e Lloyd, ele encontra um jovem chamado Timóteo. Timóteo, onde ele está, escreveu para ele 2 cartas. Esse Timóteo, jovem também como João Marcos, mas com uma outra disposição. A Bíblia diz que Timóteo era filho de uma mulher judia e um pai grego. Tanto é que ele teve que circuncidar. Pegaram o órgão genital de Timóteo e cortaram o prepúcio dele. Porque aonde ele chegava, os judeus queriam saber se ele era circuncidado, senão não aceitavam ouvir a mensagem através dele. Olha que absurdo que a religião faz com as pessoas. O evangelho cura, mas a religião mutila as pessoas. Vocês sabiam que no Antigo Testamento a circuncisão, que era cortar a pele na cabeça do órgão genital masculino, era um pacto feito de Moisés, né? Que Moisés, desde Abraão, depois Moisés. Agora, no Novo Testamento, está na Bíblia. O que é a circuncisão? O batismo. Batizou nas águas, pronto. Esse é o pacto e aliança que você faz com o Senhor para fazer parte do corpo de Cristo. Então em Listra ele pega esse Timóteo. Em Troade acontece algo muito interessante na cidade de Troade. A Bíblia diz que a partir de Troade, Lucas, que é médico e escreve o livro de Atos, ele que escreveu o livro de Atos, Lucas, a partir de Troade, muda a maneira de Lucas escrever, porque até aqui ele vai dizendo, eles foram, eles entraram, eles fizeram, eles curaram, eles foram presos. A partir de Troade, a Bíblia diz assim, nós fomos. Bem, você não precisa de muita explicação, é só português. Se o escritor passou a dizer nós, quem é que entrou na viagem? Lucas. Pronto, é simples, ele está na viagem agora. Agora são Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Paulo, sua esposa Silas, Timóteo e Lucas. Quem não estava domingo passado não vai entender eu chamar Silas de esposa. Quem está na internet, pior ainda, se aparecer gravado, vai para o fuxico, vira uma confusão terrível. Então vamos lá. E eu não vou ficar explicando também, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém, só para a minha igreja. Aí a Bíblia diz que esses 4 decidiram ir para a Ásia. A Bíblia diz assim, e o Espírito Santo os impediu. Presta atenção. 4 homens de Deus, cheios de Deus, em oração, querendo pregar, e Jesus disse, não, vocês não vão pregar lá. Mas pregar não é bênção? É. Levar a palavra não é maravilhoso? É incrível. Só que existem lugares que Deus não quer que você esteja naquela hora, naquele momento e naquele tempo. É para extrair outras pessoas, e não você. Quantas vezes eu orei a Deus para pregar numa conferência, num congresso, e aí o pessoal falou, você vai estar com a gente. Aí no final me esquecia, não me levava. Um dia eu fui orar ao Senhor, falei, está acontecendo alguma coisa? Deus disse, está acontecendo. Porque eu não quero que o que você está carregando seja entregue lá agora. Entrega quando eu quero, não é quando você está afim, não. Falei, recolha a minha insignificância. Fico lá na Family, lá pelo menos eles aguentam me ouvir, pelo menos 30 minutos. O Espírito Santo mudou a rota. Diz que apareceu em visão a Paulo, um homem que olhou para ele e disse, passa a Macedônia, ajuda-nos. Diga comigo, Macedônia. Sabe onde é a Macedônia? É a Europa. Olha que lindo. Através de uma visão, o evangelho vai entrar na Europa. Pastor, o que tem a ver? Porque então estava só na Ásia e no Oriente. Estava entre judeus.
Quando o evangelho vem para a Europa, quer dizer que nós de Goiânia estávamos no propósito de Deus. Expandiu, fluiu, saiu. Macedônia. A Bíblia diz que Paulo então chega em Macedônia, na cidade chamada Filipos. Até aqui Paulo prega em todas as sinagogas, mas Filipos não tem sinagoga. Por quê? Porque tem pouco judeu. Então eles vão ter que pregar para gente que não conhece Deus, não conhece o judaísmo, os hebreus, os judeus, não conhecem nada. Paulo então chega aos Efésios, na cidade de Éfeso. E aí ele descobre que tem umas irmãs que são judias, e elas são poucas, mas elas oram nas margens do rio. Ele vai para lá para poder pregar o evangelho, encontra uma mulher chamada Lídia. Lembra disso? Lídia, vendedora de púrpura. Lídia agora recebe a palavra, se converte e fica muito feliz. Ela e a sua casa já estão ao lado do rio, desce as águas, e aí começa a primeira igreja da Europa. Uma menina vidente vai atrás de Paulo, vai atrás dos missionários, dizendo: esses homens são homens de Deus, e o que eles estão falando vem da parte de Deus, eles são cheios do Espírito Santo. Qual que é o problema aqui? É que ela é uma menina vidente, ela é uma feiticeira, ela é uma escrava religiosa. Tem homens que são donos dela e usam ela para adivinhação. Quando elas olham para Paulo e Silas e dizem: são homens cheios do Espírito Santo, a cidade entende, o Espírito que está nela também está neles. A Bíblia diz que Paulo olhou para trás, repreendeu o espírito e ela ficou curada. Olha que lindo. Só que os donos dela não gostaram. A Bíblia diz que levaram Paulo e Silas. Presta atenção, eram 4 na viagem. Quem se lembra? Paulo, Silas, Lucas e Timóteo. Quem apanhou? Paulo e Silas. Cadê os outros 2? Descer para BC? Cadê eles? Cadê os 2? A Bíblia não fala não, mas é com certeza eles, tchau, obrigado. Você está achando que todo mundo vai ficar na hora da confusão? Conversa que vai ficar. Timóteo, eu não sei para onde ele foi. A Bíblia não fala de Timóteo. A Bíblia não fala de Lucas. A Bíblia só fala de Paulo e Silas. Tiraram a roupa deles, pegou vara e nas costas. Por que eles estão apanhando? Porque uma menina foi liberta. Todas as vezes que você tenta se inserir em tipos de processos de libertação, de cura, de milagre, alguma coisa que vai além do entendimento humano, prepare-se, porque vai ter retaliação. Se você nunca bateu de frente com o diabo, provavelmente você está indo na mesma direção que ele. Recebi hoje no Instagram, quase toda semana: pastor, o inimigo está furioso comigo. Falei: graças a Deus, desde o dia que você nasceu ele tem ódio de você. Preocupe-se ele falar assim: nossa, eu te acho tão legal. Se ele te acha legal, tem alguma coisa errada. Bateram neles, levou para o cárcere interior. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, adoravam a Deus, e eles clamavam ao Senhor, todos ouviram, e de repente um grande terremoto. A Bíblia diz que todas as portas foram abertas, todas as portas se abriram. Quando as portas se abrem, o carcereiro que cuidava, com medo, pensando que todo mundo tinha fugido, porque se ele deixou fugir, ele vai ser morto. Ele arranca a espada para se matar. Paulo grita de longe: não se mate, nós estamos aqui. Ele pediu luz, entrou na cela e disse: o que eu faço para ganhar a vida eterna? E aqui é algo que nós precisamos entender como Lucas falando de teologia mesmo. É teologia. Olha a pergunta: o que eu faço para ganhar a vida? Diga comigo assim: o que eu farei para ter a vida eterna? Qual foi a resposta? Diga comigo: crer no Senhor Jesus. Diga assim: ponto. Pastor, quanto que eu tenho que dar de dízimo? Quantos cultos eu tenho que participar? É isso que a gente tem dificuldade de entender, sabia? A graça é escandalosa, porque ela faz tudo e não me deixa fazer nada. Só crer. Pastor, eu creio. Pronto. Sabia que tem gente que tem dúvida da salvação? Pastor, se Jesus te ver, tá? Como é que eu sei que eu estou salvo? É simples. Crer no Senhor Jesus. Pastor, o que mais? Crer no Senhor Jesus. Pela graça sois salvos. Não vem de vós,
é um presente, um dom de Deus. Ponto. É simples, o evangelho é simples. É isso que torna a graça escandalosa. Porque a graça me empodera a fugir do pecado, correr para Deus e alcançar a vida eterna, não merecendo. Porque a salvação não é para merecedores, é para quem crê. A Bíblia diz que aquele homem creu, ele foi salvo, a sua família foi salva, a sua família foi restaurada, todos desceram as águas, e a Bíblia diz que aquele homem leva Paulo e Silas para sua casa e cura as feridas dele. Presta atenção, um cara que há 30 minutos atrás queria se matar, escravo e funcionário do Império Romano, agora está curando crente e lavando feridas. Esse é o propósito do evangelho. Você é ferido e depois que você é curado, então você tem que curar. Você é curado para curar, abençoado para abençoar, você tem que fazer alguma coisa. Eles vão agora ser curados por ele. Lá em Filipos agora já temos então pelo menos Lídia que aceitou Jesus, o carcereiro, a moça vidente. A Bíblia não fala, mas eu imagino que se eles entregaram a vida a Jesus, esta agora é a primeira igreja na Europa. Começa através de uma mulher, a primeira igreja na Europa, a primeira igreja cristã. Macedônia, Filipos. De lá Paulo vai a Tessalônica. Se você ler na Bíblia, futuramente ele vai escrever uma carta aos Tessalonicenses. Então ele vai à cidade de Tessalônica, fica 3 semanas na sinagoga. O que acontece lá em Tessalônica? Ele é expulso da sinagoga. Todos os lugares que Paulo chega, ele fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, bora vazar, porque senão morre. Porque eles só suportam uma mensagem dele. A segunda, a terceira, o bicho pega e aí ninguém aguenta ele mais. Então ele tem que fugir de Tessalônica. Aí ele vai para Atenas. Alguém já ouviu falar de Atenas? Capital da Grécia? Já ouviu falar? Pois é. Paulo que levou o evangelho para lá. Sabe quantas igrejas tem lá em Atenas? Aonde Paulo fundou a igreja, sabe quantas igrejas tem lá? Nenhuma. Por quê, pastor? Porque a Europa inteira, e eu morei lá, e eu visitei muitos lugares, a Europa inteira sacramentou a igreja, o templo, a cadeira, a roupa do sacerdote, a mesa onde põe o pãozinho e o suco, e aí santificou, sacramentou, idolatrou as coisas e perdeu as pessoas. Um lugar, uma igreja, onde o avivamento vira monumento, a igreja perde o avivamento. Por isso que você não vê igrejas na Europa relevantes, pouquíssimas. Pouquíssimas. A igreja de Charles Spurgeon, eu ia lá toda semana. Os cultos na igreja de Charles Spurgeon, no século XIX, tinha 4.000 pessoas. Hoje, tem 10, 15 idosos lá assistindo um culto, no domingo de manhã. A igreja de John Wesley, um homem que incendiou a Inglaterra. Você pode ir lá todos os domingos de manhã. Tem 10, 15 pessoas sentadas assistindo. Quando o movimento vira monumento, a igreja perde o avivamento. Paulo passa em Atenas, Paulo prega, só que ele está indo muito bem. Presta atenção, Atenas tem um grande areópago, um teatro. Atenas é a capital de onde, gente? Aonde é que surgiu a filosofia? Opa, a filosofia dos gregos, lembra? Os deuses gregos, negócio de grego e tal. E aí, povo muito inteligente, Paulo vai pregando. Aí Paulo chega numa parte, ressurreição. O povo disse, a partir de agora você não fala mais, esse assunto nós não queremos. Conhece gente assim? Ele só quer uma parte do evangelho, já entendeu? Não julgueis para não ser julgados. Você já leu esse texto? O que é a explicação dele? Não julgueis para não ser julgados. Qualquer coisa que você fala, não julgueis para não ser julgados. Então, existem partes do evangelho que as pessoas querem. Só que tem partes que elas não querem. Querem tirar de Romanos capítulo 1 a questão da homossexualidade. Querem tirar a palavra fornicação dos escritos de Paulo. Tinha gente na igreja que perturbava tanto, era tão ruim, que Paulo disse, eu entreguei fulano a Satanás.
E a gente não quer essa parte do evangelho. A gente só quer o que nos convém. Como os testemunhas de Jeová que alteraram as escrituras sagradas, colocando o nome Espírito Santo com letra minúscula, e quando em Filipenses diz que Jesus é Deus, lá está Deus com letra minúscula. Hipócritas! É muito fácil eu transformar o evangelho ao meu bel prazer. E não é isso que a Bíblia me ensina. Paulo, em Atenas, começa a confrontar, porque ele é extremamente inteligente. Duas coisas que você precisava para pregar lá no Areópago, em Atenas, que era um grande teatro. Duas coisas. Muito conhecimento, porque lá é lugar de filósofo. E coragem. Fala para mim, quem é que tem muito conhecimento e muita coragem? Paulo. Pedro tem coragem, sim ou não? Nós já estudamos Pedro. Ele tem coragem? Tem. Tem. Só não tem conhecimento. Pedro fala um idioma. Paulo fala 3. Agora, Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Está lá na parábola dos talentos. Então, para de querer o que você não tem. Pior do que não receber uma oportunidade é receber e não estar preparado para ela. Falei. Olha para cá. Expulsaram Paulo de Atenas. E aí a Bíblia não relata nenhuma igreja fundada ali. Aliás, se fundou, ela nem existe hoje. De lá Paulo vai para Corinto. Já ouviu falar de Corinto? Ele escreveu para os coríntios depois, ele vai para Corinto, cidade de Corinto. Ele pregou na sinagoga uma vez e foi expulso. Uma vez. Na primeira, de cara, os caras falaram, não quer você que não, essa mensagem aí não quer não. A cidade de Corinto, a segunda viagem missionária, foi expulso de Corinto. Não queremos ouvir o que você está pregando aqui. Mas ele foi para a casa de Tito. Depois ele escreve para Tito também. Ficou lá hospedado, escondidinho. E aí é interessante. Ele foi para a casa de um casal que você precisa gravar. Esse nome você tem que gravar. Áquila e Priscila. Na cidade de Corinto. Porque eles foram líderes da igreja. Esse casal foi fundamental para a igreja na Europa. Áquila e Priscila. Olha o nome. Áquila é o nome de um homem. Priscila, a sua esposa. Esse casal maravilhoso hospedou Paulo. Sabe quanto tempo Paulo ficou lá? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 6 meses. Aliás, 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio. Hospedado na casa dos irmãos. Já pensou você receber alguém na sua casa 1 ano e meio? Alguém de alta periculosidade, que caça confusão com todo mundo na rua e volta para sua casa. Eu acho que eles ficavam assim, Senhor Jesus. Porque Paulo vai na sinagoga, ele arruma confusão, ele prega, porque ele não é normal. Tipo assim, quem é que está aí? É o governador. Vergonha na sua cara, senão você vai para o inferno. Ah, quem é que está aí? É o judeu. Tudo hipócrita. Era mais ou menos assim, é na lata. Fulano, entreguei para Satanás. E aí ele vai dormir na sua casa. Áquila e Priscila. A cidade de Corinto tinha um templo dedicado a deusa Artemísia. Então Paulo vai confrontar isso. Agora olhe para cá. Se você olhar no mapa da Grécia, você vai ver que Corinto, presta atenção nisso, fica na praia. Depois, com curiosidade, você põe no Google assim, não põe agora não, hein? Vigia, olha para cá. Põe assim, praias de Corinto. Você vai ficar impressionado. A Grécia já é bonito. Você não tem noção das praias de Corinto. Que praias maravilhosas. Até hoje lá tem um grande balneário. O balneário de Corinto, diga comigo. Balneário de Corinto. Quer dizer, BC. Paulo literalmente desceu para BC, balneário de Corinto. Que? Ué, aí faz sentido. Paulo desce para BC. Meu Deus, esse negócio vai me dar uma confusão. Para que eu invento isso? Ah, mas está aqui, ó, lá no Mar Egeu. E aí vai se repetir o que repete em toda a cidade. São bem-vindos, pregam, são admirados, crescem diante do povo, os judeus expulsam eles da cidade. Agora olhe para cá. Por que o tema de hoje é despedida? Paulo decide voltar para Jerusalém. Ele passa em Éfeso, deixa Áquila e Priscila para poder ser ali os pastores daquela igreja. E aí ele vai para Cesareia Marítima, que já é lá em Israel. Eu já estive em Cesareia Marítima. Lá em Cesareia Marítima,
ele vai para Jerusalém, presta contas da sua viagem e volta para Antioquia, aonde era a base da sua missão. Presta atenção, a segunda parte da minha palavra, Paulo agora está em Antioquia, já encerrou sua segunda viagem, ele vai fazer a terceira viagem e a sua despedida, e eu falo isso em 20 minutos. Paulo vai sair para a sua terceira viagem, com outra caravana. Agora ele está com Silas e Timóteo. A Bíblia não fala de Lucas, a Bíblia não fala de outros nomes, só fala de Paulo, Silas e Timóteo. Estão em Antioquia e saem, e aí Paulo decide ir para Éfeso, onde ele havia deixado Priscila e Áquila. Diga comigo, Éfeso. Já viu na Bíblia a carta aos Efésios? É porque Paulo fundou uma igreja em Éfeso. Agora presta atenção. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. O lugar onde mais suportaram ele foi em Éfeso. Olha que impressionante. A primeira viagem ele ficou 3 anos em todas as cidades. A segunda viagem, 3 anos em todas as cidades. Na terceira viagem, só em Éfeso, 3 anos. Na casa de Áquila e Priscila, porque eles agora mudaram para Éfeso. Paulo disse, aos 6 meses que aguenta as pancadas, eu vou vir para cá de novo. Pensa num cara folgado. Agora eles estão de novo na casa de Áquila e Priscila, em Éfeso. 3 anos. 3 anos pregando no mesmo lugar. Qual que era o desafio de Paulo em Éfeso? É porque lá em Éfeso tem um templo da deusa Diana. O comércio da cidade está em volta do templo. Um templo com muitos detalhes em ouro, riquíssimo com pedras e mármore. As mulheres se prostituíam dentro do templo e essa era a cultura de Éfeso. E Paulo fica lá 3 anos. Ele fica 3 anos da primeira viagem, 3 anos da segunda viagem, mas da terceira, só em Éfeso, ele fica 3 anos. Quando Paulo chega em Éfeso, ele descobre que lá tinha um cara que era pregador, chamado Apolo. Apolo era pregador, morava em Éfeso. Só quando ele chega, Apolo tinha saído. E esse Apolo que acabou de sair, a Bíblia vai me dizer que ele era um exímio orador. Ele tinha uma pregação, uma eloquência e conhecia muito a palavra de Deus. Aí Paulo, quando chega, já tem uma igreja. Que era o pregador lá, Apolo, cadê ele? Não, ele mudou, ele foi para Corinto e agora só ficou Priscila e Áquila. Aí Paulo reúne com a igreja, começa a pregar, e aí Paulo fala assim, não, porque o Espírito Santo, o pessoal falou, oi, lá em Éfeso, Espírito Santo? É. Vocês não foram batizados do Espírito Santo? Falou, não. Mas qual batismo você receberam? De João Batista. Pensa, a notícia demorava tanto que eles estavam no batismo de João até hoje. Eles não sabiam de Atos capítulo 2. Eles não sabiam da descida do Espírito Santo. Paulo falou, não, vou explicar para vocês. Aí Paulo traz aquelas mensagens curtinhas dele, deve demorar uns 4 dias. E aí quando ele termina a mensagem, ele falou, não, vocês têm que receber o Espírito Santo. Porque o batismo de João era para arrependimento. Mas o próprio João disse, virá um que vai batizar vocês do Espírito Santo e com fogo. Olha o que a Bíblia diz. Paulo colocou a mão na cabeça deles. A Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora olha para cá. Olha a diferença. Até aqui, não há um sinal e nenhum milagre quando a igreja é cheia do Espírito Santo. Isso é revestimento de poder. Sabe, ser cheio do Espírito Santo te faz ter mais ousadia para viver a vida cotidiana. Ser cheio do Espírito Santo te faz amar o Evangelho, sofrer por Cristo e não ficar cheio de indagações e mimimi e questionamentos. Quando a pessoa ora pouco, consagra pouco, que ela não tem esse enchimento do Espírito Santo, você percebe que ela é mais vulnerável a qualquer tipo de ataque espiritual. Depois que a igreja em Éfeso, Áquila, Priscila e toda a igreja agora estão cheios de Espírito Santo, a Bíblia diz que milagres começaram. Ano que vem nós vamos viver milagres nessa igreja. Esse ano nós já vivemos, mas ano que vem, prepare-se, nós vamos ver coisas assustadoras nesse lugar. Escute o que eu estou te falando. Deus fez coisas extraordinárias. Olha, presta atenção. Foi tão extraordinário os milagres, não dá tempo de eu detalhar. Os milagres que Deus fez em Éfeso, que o povo começou a pegar o lenço de Paulo e levar para curar enfermo. Você sabia que tem gente besta que faz isso até hoje? Sabia não? Pois é, não é princípio não é regra não. Porque aconteceu lá na Bíblia, era um milagre lá isolado. Imagina se fosse regra. Eu ia sair cuspindo no olho de todo cego.
Olha, Jesus fez isso, não quer dizer que eu tenho que fazer. Não é uma forma, não é um formato. Não, não é isso. A Bíblia diz, coloque as mãos e os enfermos, eles serão curados. Essa é a orientação da Bíblia. Era tanto milagre que o povo pegava o lenço de Paulo e levava para ver se os enfermos e doentes ficavam curados. Sabe o que aconteceu? Diga comigo, avivamento. Diga mais forte, avivamento. Diga assim, avivamento em Éfeso. Olhe para mim. Presta atenção. A igreja já tinha se batizado o batismo de João, agora entenderam quem é Jesus, o Espírito Santo, e receberam. Então, batismo, Espírito Santo, fogo e milagre, e milagre, e milagre. Como teve um avivamento, presta atenção, olha para cá. A cidade girava em torno de Diana. O que você acha que aconteceu? A idolatria diminuiu. O comércio teve prejuízo. Por quê? Porque o povo parou de comprar os itens de Diana. Você sabia que avivamento traz prejuízo? 1914, país de Gales. Um garoto chamado Evan Roberts. Eu estive lá na cidade dele. Evan Roberts, aos 19 anos, recebe uma visão do céu. Evan Roberts, aos 19 anos, no país de Gales, está fazendo o seminário de teologia para ser um bispo, para ser um presbítero da igreja anglicana. Ele recebe uma visão de Deus que manda ele parar o seminário com 1 ano só, sem terminar, voltar e começar um grupo de oração com jovens. Em 1914, Evan Roberts, lá no país de Gales, reúne 4 ou 5 jovens e começam a orar. Vou resumir para você. Com o passar do tempo, a oração que era de 7 às 9 da noite, passou de 7 à meia-noite, de 7 à 1, de 7 às 2. E aí, de repente, depois você lê com muito carinho essa história, o avivamento do país de Gales. Começou a fazer fila na porta da igreja. As pessoas queriam entrar na igreja para receber o que estava sendo transmitido lá. Uma mensagem normal, tranquila, ele pregava 15 minutos, o Espírito Santo descia. E ele não podia pregar no altar, porque o altar é santo, o altar é sagrado, porque o altar é só quem tem teologia, é só quem formou. O pastor dele não deixava não, ele pregava embaixo. Como se o Espírito Santo depende de você estar aqui ou aqui. Quem limita a sua mente a esse pedaço de madeira aqui é porque não entendeu o evangelho. E ele continuou pregando. A Bíblia diz que a cidade inteira começou a descer para receber avivamento. Sabe o que aconteceu? A idolatria acabou. Sabe o que aconteceu? Os prostíbulos fecharam. Os bares, os pubs fecharam. Teve problema até na carvoaria. O dono da carvoaria chamou Evan Roberts. Falou, cara, você está dando problema para mim lá na fábrica de carvão. Falou, como? Porque há muitos anos nós damos ordem aos jumentos que carregam as coisas, xingando com palavrão. Agora o povo não xinga mais, os jumentos não trabalham. A criminalidade diminuiu, o divórcio caiu pela metade. Isso é avivamento. É quando você gera algo na cultura da cidade. É quando você muda a história da cidade. Não é uma igreja cheia de pessoas, é uma igreja cheia do Espírito Santo que vai atrás de pessoas. Agora o que aconteceu em Éfeso? Se o avivamento chegou, a idolatria diminuiu. A Bíblia me diz que os feiticeiros e ocultistas que tinham lá, pegavam os seus livros de mandinga, pegaram os seus livros de magia e queimaram em praça pública. Eu quero Jesus, não quero mais a feitiçaria, não quero mais magia, não quero mais ocultismo, eu entendi que não tem como falar com mortos, eu quero Jesus, queimava tudo. Amém? Alguém não vai gostar disso, hein? Tem 3 anos que Paulo está lá. Olha para cá. Tinha exorcistas lá que oravam para... orava não, exorcista que mexia com demônios, ok e tal. Eles viram Paulo e Silas fazendo e falaram assim, rapaz, esse trem é bom, hein? Esse negócio é interessante. Eles oram, eles vai lá e faz. Já viu que a gente respeita, né? Vê, nossa, eu queria esse poder. Aí eles viram um endemoniado. Está na Bíblia, um endemoniado. Dois caras. Chegou no endemoniado e falou assim, eu expulso você, em nome do Jesus de Paulo.
Está na Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Está na Bíblia. O demônio disse assim lá em Éfeso: eu sei quem é Jesus. Sim. Paulo? Sim. O inferno conhece, hein? O inferno te conhece. Paulo? Sei quem é. Mas vocês não... sei quem é não. A Bíblia diz que o endemoniado partiu para cima deles, arrancou a roupa e bateu até machucar. Vai mexer com Satanás, irmão. Ai, em nome do Jesus de Paulo... eu conheço gente assim, porque minha avó, porque minha tia, porque meu pai era pastor, porque fulano. Esquece, querido. Salvação é individual, revestimento do poder é individual, comunhão com Deus é individual. Não tem lá no céu entrada para filho de crente. Lá no céu não tem neto de crente. Ou você é filho, ou você não é. Eu te expulso em nome do pastor Mac. Vai levar um cacete, menino. Levaram uma surra. Um cara, depois de 3 anos que ele está pregando, chamado Demétrio. Diga comigo, Demétrio. Esse cara não gostou. Quem era ele? Ele era funileiro, artesão. O que ele fazia? Estátuas da deusa. Para quê? Para vender. Porque Éfeso era uma cidade muito grande, 500 mil habitantes, vinha gente de todos os lugares, para aquele grande templo. Para você ter uma ideia, sabe quantas pessoas cabiam no teatro de Éfeso? Quantas pessoas? Depois você pesquisa lá no Google. O Google é muito inteligente, ele sabe algumas coisas lá. Se você pesquisar teatro em Éfeso, as ruínas estão lá até hoje. 25 mil pessoas. Eu estou falando da época de Jesus. Tinha um teatro para 25 mil pessoas. É grande, é muita gente. Esse Demétrio, ele reuniu os artesãos, os funileiros, os fabricantes de imagem, a galera do comércio que vivia em torno da deusa, reuniram nesse teatro e diz que lotou. Então quer dizer, 20 mil pessoas. Nesse aí Paulo não estava não, tá? Porque quando reunia 2 ou 3, ele estava lá. Mas quando deu 25 mil, ele falou assim: opa, um abraço, e sumiu. Diz que 2 outros discípulos apanharam no lugar deles. Ele não estava lá. Reuniram 25, 20 mil pessoas. E aí eles começaram a exigir a presença de Paulo no teatro. Só que os discípulos pegaram Paulo e enviaram ele para um porto lá na Macedônia. Falou: vai viajar, vai embora. Depois de 3 anos, o avivamento abençoou a cidade e expulsou Paulo. Paulo tem que ir embora. Paulo já esteve na Macedônia, a gente viu na segunda viagem, e ele vai voltar para lá. Mas foi bom ele ter fugido de Éfeso, porque na Macedônia ele volta e ele começa a escrever suas cartas. Diga comigo, 13. Quantas cartas Paulo escreveu? 13, metade do Novo Testamento. Por que ele escreveu as cartas? Olha para cá. Quando ele chegou na Macedônia, de volta, fugindo de Éfeso, o Espírito Santo comunicou no coração dele: você não volta mais em algumas igrejas. Você começa agora o caminho para a sua morte. Você não volta mais. Paulo tem o desejo de voltar nas igrejas, mas ele não pode. O que ele faz? Escreve cartas. Então essa fuga de Éfeso, indo para Macedônia, quando ele vai para Macedônia, ele escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, 2 cartas aos Coríntios, e ele escreve, gente, a carta aos Romanos. Você sabia que se você tirar todos os livros da Bíblia e ficar só a carta aos Romanos, você consegue explicar todo o plano da salvação? A justificação pela fé, pela graça, o justo viverá pela fé. Justificação, redenção, santificação, adoção, regeneração, ressurreição, tudo na carta aos Romanos. Por que ele escreve aos Romanos? Ele ainda não tinha ido lá, mas ele sabe que o destino final dele é lá. E ele já está preparando o povo e uma igreja para quando ele chegar, eles já saberem qual será o discurso dele. Paulo
vai para Troade, porque lá tem um porto e ele decide de lá voltar para Jerusalém. Ele fica 7 dias em Troade. Pode dizer esse nome comigo? Troade. Era o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Depois de 7 dias ele estava pregando. Como Paulo ia viajar no outro dia cedo, sabe o que ele fez? Começou a pregar às 7 horas da noite e foi pregando. Foi pregando. Tem gente que reclama da pregação do pastor de 50 minutos. Paulo já está pregando, já é meia-noite. Lá em Troade. Diz que o cenáculo, que o cenáculo é um andar de cima de uma casa, e aqui era uma casa provavelmente de alguém com muitas posses, porque estava no 3º andar. Lá em cima um salão fechado. E aí, todo mundo lá, a igreja reunida, todo mundo trouxe as suas tochas, os seus azeites, aquele momento bonito de comunhão, todo mundo se une, ilumina o lugar, e Paulo pregando, e tinha um cara sentado na janela. Quem se lembra o nome dele? Eutico. Olha o nome, Eutico. Já leu na Bíblia? Eutico. Em Troade. Paulo está indo embora, está saindo da 3ª viagem missionária, está indo embora para Jerusalém. Eutico está sentado na janela, assistindo o culto. E aí eu fico com dó de Eutico também. Porque o cara, já é meia-noite, irmão. Já chega. Pode ser o melhor dos pregadores que for. E Paulo está insistindo. Pra você ter uma ideia, ele pregou até o dia amanhecer. Eu já tinha ido embora. Vou ficar lá nada, conversa. Mas ele quer falar tudo. Falei, como que tem argumento para falar a noite inteira? Paulo prega até meia-noite. E Eutico está na janela. A Bíblia diz que ele era um jovem, provavelmente entre 10 e 14 anos. Eutico está desfrutando de 2 ambientes. O da igreja e o da cidade. Ele está na janela. Ele vê a cidade, ele vê a igreja. Dentro e fora. Ele aproveita tudo que está lá dentro, sem perder nada do que está lá fora. Eutico está envolvido nos 2 ambientes. Dentro da igreja tem luz, lá fora está de noite, tem trevas. Entre o culto e a cidade, entre a palavra de Paulo e as distrações que estão lá fora, entre o santo e o profano. E a Bíblia diz que ele deu sono. E na Bíblia, sono é sinal de morte espiritual, letargia, desânimo. A Bíblia diz que ele caiu. E aí eu te pergunto, ele caiu para dentro da igreja ou para fora? Diga, para fora. Ele caiu para dentro ou para fora? O lado que você cai revela onde está o seu coração. Ele caiu para fora. Tanto é que se ele cai para dentro, não morre. Concorda? Porque ele está sentado na janela, só que ele caiu do 3º andar. Morreu. Um garoto. E aí, o que eu amo na história aqui, é que o apóstolo Paulo desce para socorrer o morto. Porque ouvir uma hora de mensagem não te impede de cair. A sua queda não depende do pregador que ministra, mas de onde o seu coração está conectado. Tem gente que vem na igreja frequentemente, fica no culto até meia-noite, vai na vigília e está por aí, mas ele não permanece em pé, porque o coração dele não está para dentro, está para fora. Frequentar ambiente de culto não te livra de cair. Paulo desce, Paulo se inclina e Paulo abraça. Sabe o que Paulo está me ensinando? Ele parou de pregar para socorrer o moço. Para Paulo, o discurso é mais importante, a prática é mais importante que o discurso. Porque pregar é fácil, eu quero ver viver. Eu tenho dito isso para os meus líderes aqui na igreja. E eu sei que todos eles estão desejando e buscando ter o mesmo coração que eu tenho. Voltado para pessoas, para amar, para servir, para restaurar, para curar, para cuidar. Eu tenho lutado com isso, com os meus líderes, com os ajudantes, com todos aqueles envolvidos, tentando explicar para eles que a prática, descer lá, é mais importante do que subir aqui. Abraçar o morto é mais importante que pregar aqui. Curar o ferido é mais importante do que estar aqui. Eu sei que é difícil, mas como igreja nós vamos conseguir. Não sei quando, mas nós vamos conseguir. A Bíblia diz que levantaram o menino como morto. E aí a Bíblia diz que Paulo chegou e abraçou Eutico. Porque o abraço é muito mais importante que o discurso. O menino ia continuar morto se Paulo estivesse pregando. Então ele para de pregar e desce para abraçar o garoto.
O que você faz é muito mais importante do que o que você fala. Aquela euforia, o povo correndo, quando chegou, Paulo abraça o menino e diz: calma, 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 calma. O Espírito está nele. Diz que voltaram para o culto. O menino voltou também. E Paulo pregou até amanhecer. Eu já teria ido embora. Não aguento nem me ouvir, imagina ouvir outro. Agora olha para mim. Por que o título é despedida? Porque Paulo já sabe que o fim está chegando. Paulo sabe que ele não vai poder mais visitar as igrejas. Ele começa a escrever cartas. E aí, a Bíblia diz que, como ele não pode voltar lá para Éfeso, porque o pessoal queria matar ele lá, Demétrio, com a galera nervosa, ele vai para Mileto, que fica no mar. Mileto é 50 quilômetros de Éfeso, é perto. Aí lá em Mileto, ele escreve um WhatsApp e chama os presbíteros de Éfeso para descer para lá. Porque ele queria dar uma última instrução aos líderes. Me encare que eu preciso falar sobre isso. Na Bíblia, presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa, tá? Presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. O presbítero é o pastor local. O bispo era um coordenador de igrejas locais, que ajudava coordenando e ligando umas igrejas nas outras. E o pastor, tanto o bispo quanto o presbítero, eram pastores. A palavra presbítero literalmente significa ancião, ou alguém maduro, alguém mais velho. Todo pastor era presbítero. Os presbíteros eram pastores. Então quando você vê numa igreja, tem apóstolo, evangelista, blá, 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 isso é coisa de igreja, nós que criamos isso aí. Se a gente for fazer exatamente igual na Bíblia, todo pastor é presbítero e o resto é diácono. Pronto. E apóstolo? O último foi Paulo. A Bíblia vai me dizer que Paulo manda chamar eles. Olha para cá. E aqui vem a despedida dele. A gente nunca vai ficar sempre no lugar onde gostaria de estar. Nem sempre Deus vai deixar você voltar de lugares onde Ele te tirou. Não é que o lugar é ruim. Tem pessoas que vieram de outras igrejas até hoje sente. Tem uma característica aqui de uma igreja de Goiânia, que o pessoal veio muito para cá, uma dessas igrejas. Muita gente vem e tem pessoas que falam mal do pastor, falam mal da igreja e tal. Mas tem engraçado, uma das igrejas que as pessoas vieram dela para cá, aqui em Goiânia, algumas pessoas vieram, todos falam a mesma coisa. Eu tenho um sentimento de gratidão, eu tenho um sentimento de respeito. Foi uma das melhores escolas que eu vivi. Meu tempo encerrou e eu estou aqui. Isso é que é maturidade. É isso. Você não precisa se desfazer de lugares por onde você passou, só porque você está num lugar novo. Para com isso. Paulo não vai voltar mais. Ele está a 50 quilômetros de Éfeso, ele morou 3 anos lá e não pode entrar. Existem lugares que Deus não quer que você volte mais. Ele reúne os presbíteros e disse: eu estou indo para Jerusalém. E Deus já me falou, o Espírito Santo me disse que lá eu vou ser preso, vai ter açoites e cadeias. Os irmãos disseram: não vamos permitir, não volte, isso não pode acontecer. Paulo disse: não é uma opção, é uma profecia. Eu não estou disposto só a ser preso e apanhar, não. Eu quero morrer por Jesus. Paulo está visitando igrejas na sua volta. Paulo se despede dos irmãos, começa a dizer que não volta. Ele consegue reunir um grande valor de oferta, porque estava tendo uma fome em Jerusalém. E ele pega esse dinheiro e vai levar para os irmãos pobres lá de Jerusalém. Tem uma caravana com ele. Quando Paulo chega de navio em Cesareia Marítima, um profeta se levanta. Quem gosta aqui de profeta? Gosta de profecia? Eu gosto. Você gosta de ouvir profecia? Gosta? Amém. Coisa boa, né? Eis meu servo que vejo uma chave. Eis meu servo que vejo um documento assinado. Eu já recebi tanto documento assinado e nunca assinei nenhum até hoje, mas já recebi. Um profeta chamado Ágabo encontrou com Paulo. Encontrou Paulo, não disse uma palavra. Pegou o cinto de Paulo e arrancou. Amarrou os pés e as mãos de Paulo. E disse: assim diz o Senhor, em Jerusalém farão isso
com o dono desse cinto. Nossa, profecia maravilhosa. Paulo entendeu por vez que não tem como voltar. Se você recebesse uma informação de que você seria preso e morto numa cidade, você iria para lá? Ele vai. Ele não é normal. Esse cara está me ensinando o que é evangelho. Não é carro novo. Não é roupa boa. Não que isso seja errado. Paulo usava o melhor meio de transporte da época, que era o navio. Se tivesse avião na época, ele usaria também. Mas isso é evangelho. É viver o propósito. É deixar de estar em coisas e lugares que Deus não quer que você esteja mais. Seguir na direção de onde Deus quer que você esteja, mesmo que isso te custe caro. É renunciar a si mesmo. É carregar uma cruz. A Bíblia diz que Paulo chega em Jerusalém, gente, e vai para a casa de Tiago. Sabe quem é Tiago? O irmão de Jesus. Nunca acreditou em Jesus enquanto ele estava vivo. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Tiago se torna um pastor. Recebe o apóstolo Paulo e Paulo fica em Jerusalém. E no próximo domingo você vai ver como foi cruel a prisão de Paulo. Eu estive em Cesareia Marítima, onde eles deixaram ele num calabouço. E agora em março, eu estou indo a Roma, mais uma vez, na prisão onde Paulo foi decapitado. Domingo que vem nós vamos acompanhar a viagem dele para Roma. Seu fim, tempestade, a cobra que o pica em Malta, sua chegada em Roma, suas últimas palavras de instrução para a igreja. Antes de encerrar, tem aquele mapa aí, filho? Se tiver, eu queria colocar. Só para esclarecer aqui, para deixar você mais ciente. Se tiver esse mapa, eu te pedi para colocar, não sei se está aí. Olha isso aqui. Este é o mundo de Paulo. As 3 viagens estão aqui. Isso é só para vocês terem uma ideia. Aqui embaixo à direita está Jerusalém. Para vocês saberem, está vendo o nome aqui? Sidom, Sidom. Jesus só andou de Jerusalém até Sidom. Só aqui, ó, Israel, Tiro e Sidom. Olha até onde Paulo foi. Entende a força do evangelho? Então, de Jerusalém, aqui, ó, Líbano, Sidom, Síria, Chipre, Antioquia, os nomes que eu venho falando. Que eu venho falando há tempo. Então aqui é onde está a Turquia hoje, né? Onde está a Turquia. Esta região onde Paulo visitou, aí a Turquia, Éfeso. De cá, onde está a Grécia, a Europa, começa aqui, Tessalônica, Filipos, Corinto, a Cilícia, aqui ó, é Creta, a ilha de Malta, Roma. Esse era o mundo de Paulo. Este homem andou a pé, de navio, vai e volta, pregando o evangelho. Açoites, expulsões, rejeição, 14 anos de renúncia. 14 anos de amor ao evangelho. Deixa aí um pouquinho, pode se colocar em pé. Eu queria que deixasse para algumas pessoas ainda olharem e acompanharem. Coloque-se em pé. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou orar agora. Olha para mim. Eu, Mac Anderson, hoje, vou me colocar à disposição de Jesus mais uma vez para viver o meu propósito. Para ir aonde Ele me enviar. Para ficar onde Ele quer que eu fique. Para fazer o que Ele quer que eu faça. Tem gente aqui dentro. Deus tem falado ao seu coração sobre um culto onde você trabalha. Nem isso você teve coragem. Tem pessoas aqui que por causa que foram feridas, ou nessa igreja ou em outra, não querem servir mais em lugar nenhum. Você não tem esse direito. Não tem esse direito. O que Deus tem te inquietado a fazer? O que você fez em 2024? Foi só para você?
conquistou, ganhou, cresceu. Escute, a provisão segue o propósito, sabia disso? Provisão. Você obedece à visão e aí vem a provisão. Será que você não está tão perdido porque está tão envolvido consigo mesmo que não consegue viver a sua missão? Aqui dentro tem apóstolos Paulo. Aqui dentro tem pastores que desistiram. Mas Deus manda lhe dizer que você não deixou de ser pastor. Eu, Mark Anderson, quero me colocar à disposição do Espírito Santo para viver o que Deus me chamou para viver. Eu já abri mão várias vezes. E abro de novo. Porque não tenho a minha vida por preciosa. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Que eu vivo o propósito de Deus. Mesmo que isso me custe renunciar a algumas coisas. Esse namoro que Deus disse para você deixar, e até hoje você insiste nele. Esse vício que você se apegou nele e está te impedindo de seguir a sua missão. Um homem cheio do Espírito Santo, 14 anos, andou por 3 regiões diferentes, apanhando, sofrendo, mas não desistiu do que Deus entregou nas mãos dele. Hoje a gente vive um evangelho tão tranquilo, tão confortável, que às vezes não fazemos o pouco que Deus cobra de nós. Tem gente morrendo. Tem pessoas perto de você que Deus colocou para que você transborde, para que você fale, para que você faça, para que a sua vida seja um testemunho. Mas você está tão preocupado com o seu projeto pessoal. Sabe qual é o meu projeto para 2024? Uma carta em branco, assinada por mim. Deus, escreve o que o Senhor quiser. Eu só vou viver, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Feche os seus olhos. Pai, perdão pelo nosso egoísmo, por às vezes olharmos só para dentro de nós. Eu sei que nós não somos como Paulo. Estamos tão longe. O Senhor tinha um propósito específico com ele. Paulo hoje se despediu dos irmãos que ele amava, que ele cuidou, que ele zelou. Mas encerrou um tempo, encerrou um ciclo. E nessa despedida, Paulo me ensina que eu não posso viver só para mim. Que eu preciso viver o propósito como cristão. Eu conheço Jesus, eu conheço o Evangelho, eu não posso deixar que as pessoas ao meu redor morram sem conhecer o Senhor. Nos perdoe, dê graça à family, para que a gente encerre 2024 agradecendo ao Senhor. Nós nem sofremos pelo Evangelho, nenhum de nós somos perseguidos, amarrados, presos. Vivemos num país onde há liberdade e nós queremos dizer muito obrigado. Não faltou provisão, não faltou o cuidado do Senhor, não faltou os detalhes de cada um de nós, não faltou o pão à mesa, os desafios, o Senhor estava conosco, a tua presença, o teu Espírito Santo sempre esteve ao nosso lado. E nós nesse último culto, nesse último domingo, nós queremos dizer ao Senhor muito obrigado. Reconhecer, como o apóstolo João disse, que nada nos é dado sem que do alto seja concedido, veio tudo das tuas mãos. Nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, que sejamos alcançados pela tua graça, para podermos viver um 2025 diferente, com propósito, vivendo a missão e fazendo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.
Nós vamos encerrar agora. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Nós confiamos no Senhor. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, Meu amigo e protetor Jesus. amigo e protetor. Obrigado por tudo que o Senhor fez em 2024. O meu bom pastor, Nós não vamos mais temer, sentir porque Ele está conosco. nele confiarei. Levante uma das suas mãos e feche os seus olhos. Por um minuto, agradeça a Deus. Este é o último domingo do seu ano. Eu sei que você viveu desafios. Eu sei que você viveu provações, mas Ele te trouxe até aqui. Você venceu. Você venceu. Você venceu. Você vai cumprir a sua missão. Diga obrigado. Agradeça ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Que essa semana, que não terminou o ano, seja uma semana especial para você e para sua casa. De gratidão, de alinhamento, de reconhecimento. Milagres que foram prometidos ainda podem acontecer. O Deus do sobrenatural me inspira hoje para lhe dizer que nesses últimos 2 dias, coisas incríveis ainda podem acontecer. Que o mesmo Deus que te acompanhou em 2024 estará com você em 2025. Será o melhor ano que nós já vivemos. Será o melhor ano que nós já vivemos. Não é empolgação, não é emocionalismo, não. É porque Deus tem falado ao nosso coração que o que nós vivemos de extraordinário, nós vamos viver muito mais no próximo ano. E o que nós semeamos com lágrimas, andando, chorando, voltaremos trazendo os molhos com a gente. Você vai colher. Você vai colher. Eu abençoo sua semana para ser uma semana maravilhosa, para que você e sua casa recebam mais de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda Ele, celebra ao Senhor. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Tchau, family.